Olá, muito bom dia. Nós estamos iniciando com muita alegria no ano de 2023 a nossa Escola Bíblica Alameda. E nesse ano nós temos como tema da nossa igreja Novos Começos. Diante disso, todo o primeiro semestre da nossa Escola Bíblica Alameda será a partir desse tema, Novos Começos, porém trataremos os valores eternos. Porque se por um lado nós temos novos começos, nós olhamos para o nosso Deus e entendemos que os valores dele continuam sendo eternos. E é justamente sobre isso que nós vamos tratar ao longo do primeiro semestre. E diante desse tema, novos começos, valores eternos, nós vamos falar a respeito do Sermão do Monte, o sermão proferido por Jesus no início do seu ministério. E nós vamos dar uma ênfase especial ao texto escrito pelo evangelista Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Esses três primeiros capítulos vão falar justamente a respeito disso, o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. E diante disso nós vamos iniciar falando a respeito de Mateus no capítulo 5, no versículo 3. Eu quero ler o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pois bem, o Sermão do Monte é um sermão, é um ensinamento ou uma série de ensinamentos que vai abordar algumas verdades, alguns valores eternos, ditos, proclamados por Jesus para aquelas pessoas que o acompanhavam. Então, a partir de agora, vamos nos aprofundar no significado desse primeiro versículo, Mateus capítulo 5, versículo 3. Portanto, eu peço que você esteja aí com a sua Bíblia em mãos, também um caderno, um lápis e uma caneta, para que você possa fazer os apontamentos necessários. É apenas um versículo, Mateus capítulo 5, versículo 3, mas são palavras repletas de um significado espiritual muito profundo. Eu quero repetir mais uma vez o que está escrito em Mateus no capítulo 5, versículo 3. A palavra do Senhor diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pois bem, o que significa essa palavra bem-aventurado? O que significa ser pobre de espírito? E o que isso tem a ver com o reino de Deus? São esses ensinamentos que nós vamos, a partir de agora, buscar, à luz das Escrituras, entender o que Jesus quis dizer com isso. Porém, antes de entrarmos especificamente nesse texto, eu quero abrir um parênteses aqui e fazer algumas considerações. Jesus, aqui no contexto de Mateus 5, estava no início do seu ministério. Jesus estava proferindo palavras de ensino. E Jesus aqui vai falar então a respeito daquilo que era o reino de Deus, o reino dos céus. Não um reino físico, não um reino como aquele povo estava esperando, um reino que livraria a nação do domínio romano, mas Jesus vem falando a respeito de um reino espiritual, um reino que estava no meio deles, um reino que poderia transformar a vida de cada um deles. Por isso, Jesus vem proferindo essas palavras. Então, vamos buscar entender do que se trata, em primeiro lugar, essa pobreza de espírito. A primeira coisa que podemos entender aqui é que pobreza espiritual não tem a ver com a falta de algo, mas tem a ver com a necessidade que eu e você temos de reconhecer que precisamos de Deus. A necessidade que temos de reconhecer a nossa limitação, de reconhecer a necessidade de buscarmos em Deus a nossa salvação. Pobreza espiritual tem a ver com isso, tem a ver com um olhar para dentro de nós e reconhecer que se não fosse Deus, nós certamente estaríamos perdidos. Pois bem,
dando sequência a essa percepção, nós também entendemos que pobreza de espírito significa a necessidade que temos de nos arrepender. O arrependimento era algo que Jesus trouxe de uma forma muito enfática. A primeira mensagem de Jesus foi essa: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. E essa mensagem, ela é atemporal. Essa mensagem ela foi pregada assim há mais de 2000 anos atrás. Mas eu e você, ao lermos esse sermão, ao lermos o que a palavra de Deus diz, precisamos entender que essa palavra foi dita também para nós. A pobreza espiritual, então, que Jesus fala, tem a ver com esse reconhecimento da nossa total miséria, da nossa total dependência de Deus. E é justamente sobre isso que Jesus está falando. Ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui a promessa é receber o reino dos céus, mas o princípio a ser cumprido, o valor eterno contido nesse versículo, é justamente a pobreza de espírito. Meu irmão, minha irmã, a leitura desse texto precisa nos conduzir para esse lugar de arrependimento, de busca por mais de Deus. Eu e você, nós precisamos declarar diariamente a nossa total dependência de Deus. E antes de seguirmos entendendo a respeito dessa pobreza espiritual, dessa pobreza em espírito que Jesus fala, eu quero aqui sugerir a leitura de 2 livros a respeito do Sermão do Monte. Um deles é uma coletânea de sermões escrito por John Wesley. Esse livro aqui, O Sermão do Monte, de John Wesley. E o outro livro é de um autor chamado D.A. Carson. E ele vai fazer uma exposição também dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, justamente a respeito do Sermão do Monte. Bem, todas as vezes que eu e você lemos um texto, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, nós precisamos ficar atentos ao contexto. Ou seja, ao contexto social, ao contexto histórico, teológico, porque precisamos nos lembrar que há aqui um abismo de pelo menos 2000 anos entre os escritos. E se contarmos os escritos do Antigo Testamento, nós temos uma diferença de aproximadamente 3.500 anos. Por isso, ao ler um texto, nós precisamos ficar atentos ao contexto. E nesse momento, eu quero fazer uma comparação àquilo que o público para o qual Jesus estava falando estava entendendo. Porque vamos nos lembrar, Jesus começa o seu ministério aproximadamente no ano 30. E aquele povo para o qual ele estava proferindo aqueles ensinamentos era um povo que não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Eles tinham o Antigo Testamento. Por isso, quando Jesus fala, por exemplo, em humildade, em pobreza de espírito, nós precisamos compreender também o que aquele povo entendia como pobreza espiritual. O que será que aquele povo estava entendendo quando Jesus falava a respeito de humildade e a respeito de pobreza espiritual? Por isso, eu quero ler algumas considerações contidas nesse livro aqui, um comentário do Novo Testamento, interpretado aqui por Champlin, um grande teólogo contemporâneo. Então, dentro desse contexto de comparação daquilo que o povo do Antigo Testamento entendia como humildade, como pobreza espiritual, nós vamos então fazer alguns apontamentos que vão nos ajudar a compreender o que de fato aquele povo estava entendendo. Porque nós lemos aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, mas em outras versões nós encontramos também os humildes de espírito. Pois bem, eu quero então fazer essa comparação entre a humildade e a pobreza espiritual no Antigo Testamento e no Novo Testamento.
Observe esse quadro para que fique claro aquilo que estava no coração daqueles homens que ouviam aquelas palavras. No Antigo Testamento, essa humildade poderia ser entendida como uma característica dos santos. Olha o que diz o Salmo 34, no versículo 2. A palavra de Deus diz o seguinte: a minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Essa humildade, essa pobreza espiritual que nós falamos, algo que se refere a reconhecer a total dependência de Deus, no Antigo Testamento era vista como uma característica dos santos ou uma característica do povo de Deus. Porém, quando nós fazemos uma leitura no Novo Testamento, Jesus introduz o ensino e ele vai dizer que esses humildes não apenas teriam isso como uma característica, mas que eles seriam também abençoados, porque é isso que Mateus escreve no capítulo 5, no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou, em outras versões, os humildes em espírito, porque deles é o reino de Deus. Perceba ainda que no Salmo 138, no versículo 6, a palavra de Deus vai falar também a respeito dessa humildade. Vamos ler o que está escrito no Salmo 138, no versículo 6. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. A palavra de Deus vai dizer que o humilde, aquele que reconhece quem Deus é, ele é respeitado por Deus. Ou seja, aqui nós temos uma observação de alguém que recebe o respeito da parte de Deus por reconhecer a sua total dependência de Deus. Mas no Novo Testamento nós temos o próprio Deus no meio dos homens. Lembre-se, a Bíblia vai dizer: é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vós. O próprio Deus estava ali ensinando o que era a humildade, ensinando de uma forma real, de uma forma prática, o que era a humildade. Eu quero ler também o texto de Isaías, no capítulo 57, no versículo 15. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Perceba que o que Deus está falando aqui é que o humilde receberia o favor de Deus. E é justamente isso que o Antigo Testamento diz e isso que o Novo Testamento vai reafirmar. Porque perceba aí no quadro que na mesma linha de Isaías 57,15 também está o texto de Tiago no capítulo 4, no versículo 6. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meu irmão, minha irmã, aqui nós podemos introduzir mais um conceito. Humildade não se refere em pensar menos de mim, mas pensar menos em mim. E dentro desse contexto nós vemos Tiago dizendo que Deus resiste ao soberbo, ou seja, Deus resiste ao autossuficiente, mas Ele exalta, Ele dá graça ao abatido, ou seja, Ele dá graça ao humilde de coração, Ele dá graça àquele que reconhece que a sua força vem do Senhor. Ainda observando essa tabela, eu quero comparar o texto de Provérbios no capítulo 18, no versículo 12, com aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, no versículo 12. Observe
o que o texto diz em Provérbios 18:12. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Aqui há um ensinamento precioso. Se queremos ser honrados, precisamos ser humildes. E olhe o que o apóstolo Paulo vai escrever aos Colossenses. Colossenses 3:12. A palavra de Deus vai dizer: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Aqui o apóstolo Paulo traz à memória alguns dos frutos do Espírito, algumas virtudes vindas do Espírito. E ele vai exaltar mais uma vez a humildade. Meu irmão, minha irmã, não é à toa que a Bíblia fala tantas vezes a respeito de humildade. A Bíblia vai dizer, no próprio texto de Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, bem-aventurados os humildes ou bem-aventurados os pobres em espírito. Precisamos entender que essa é uma virtude que eu e você precisamos carregar dentro de nós, porque Deus é aquele que exalta o humilde. Deus é aquele que nos olha e quando enxerga em nós a total dependência dele, é um Deus que estende a mão para nos socorrer, para nos ajudar, para nos exaltar, um Deus compassivo, um Deus que busca em nós justamente essa humildade, essa pobreza de espírito. Vamos seguir observando aquilo que a nossa tabela vai nos mostrar. Eu quero agora, na penúltima linha da nossa tabela, comparar o que diz o texto de Deuteronômio 8:3 com a carta aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 1 e 2. Vamos entender de que forma essa humildade é abordada aqui no texto escrito por Moisés, Deuteronômio 8:3. A palavra de Deus diz assim: Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Aqui, Moisés, sendo boca de Deus, vai falar a respeito daquilo que Deus esperava. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes as aflições que nós passamos, elas têm um cunho pedagógico, ou seja, as aflições servem para nos ensinar algumas coisas. E é isso que Moisés escreve aqui. Deus queria provar o coração do povo. Deus queria ensinar para aquele povo que muito mais do que comida e bebida, a palavra de Deus, aquilo que saía da boca de Deus tinha um valor muito maior. E vamos ver o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim o texto: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Se por um lado, no texto que lemos aqui do Antigo Testamento, Deus queria provar o coração dos homens e queria mostrar para eles que a palavra dele era mais importante, aqui o apóstolo Paulo vai abordar a humildade como uma característica dos santos, ou seja, algo que Deus esperava de todos aqueles que tinham sido alcançados pela graça de Deus. E na nossa última linha da tabela, vai dizer em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 19, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Provérbios 16, 19. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os orgulhosos. Aqui, o texto escrito por Salomão
vai dizer que a humildade é uma virtude excelente, é uma virtude que deveria ser acompanhada de todos aqueles que professassem a sua fé em Deus. E por outro lado, em Filipenses, no capítulo 2, a humildade de Cristo é mais uma vez exaltada. Vamos ver o que diz o texto de Filipenses no capítulo 2, no versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Aqui, mais uma vez, está o fruto da humildade. Deus vai dizer, através do apóstolo Paulo, que Jesus foi exaltado sobremaneira, porque ele se fez homem. Ele pensou menos em mim e em você do que nele próprio. Jesus nos deu o maior exemplo de humildade. Ele abandonou o seu trono de glória, ele abandonou o seu lugar ao lado do Pai para vir à terra. E é sobre isso que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses no capítulo 2. Depois eu sugiro que você leia todo esse capítulo, que vai falar a respeito do exemplo da humilhação de Cristo. Eu quero repetir mais uma vez o que diz o texto de Filipenses 2:9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Perceba que essa exaltação veio precedida de uma grande humilhação. Jesus, o Cristo, ele se humilhou para nos trazer vida, para nos reconciliar com Deus. E por isso, Deus o exaltou sobremaneira. E o texto continua dizendo que o Pai deu a ele o nome que está sobre todo o nome. Pois bem, concluindo esse estudo a respeito desse primeiro versículo, Mateus capítulo 5, no versículo 3, que é o primeiro versículo nesse ensino de Jesus, do Sermão do Monte, eu quero chamar a atenção para algumas coisas muito importantes. Esse texto não está ocupando o primeiro lugar à toa. Quando Jesus começa dizendo a respeito da pobreza espiritual, ele está de alguma forma nos ensinando que para recebermos tudo que o reino dele tem para nos dar, nós precisamos num primeiro momento nos esvaziar de nós mesmos. Por isso, pobreza espiritual ou humildade de espírito fala sobre esvaziamento, fala sobre pensarmos e sermos menos de nós, menos da nossa carne, para vivermos mais no Espírito ou pelo Espírito. Diante disso, concluindo esse ensinamento e já te convidando para as próximas aulas a respeito desse mesmo capítulo 5, eu quero concluir dizendo que o reino de Deus, ele está no meio de nós. O reino de Deus é algo prático, é algo que pode ser vivenciado por mim e por você. Mas eu quero lembrar que existem princípios a serem cumpridos para que promessas sejam liberadas. E o primeiro dos princípios, Jesus vai dizer, é a humildade de espírito, é a pobreza de espírito. Ou seja, o reconhecimento da nossa total dependência de Deus. Meu irmão, minha irmã, o que seria de mim e de você se não fosse a graça de Deus? Eu e você um dia fomos alcançados por essa graça. Esse reino foi apresentado a nós e nós, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, passamos a viver nesse reino, passamos a ser parte desse reino. Mas não podemos nos esquecer nunca que não somos merecedores desse reino. Esse texto vem nos lembrar, através desse ensinamento da pobreza de espírito, que nós precisamos depender todos os dias totalmente da graça de Deus. E na semana que vem, na continuação da nossa Escola Bíblica Alameda, nós vamos falar a respeito do versículo 4 de Mateus 5, que diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que é esse choro?
E que consolo é esse? Nós falaremos a respeito disso na nossa próxima Escola Bíblica Alameda. Deus te abençoe e até semana que vem.